Hiperacessível. 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 Produzindo e compartilhando conhecimento. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alan Fernandes, sejam todos bem-vindos ao canal Hiperacessível, a esse projeto fantástico que foi iniciado pelo nosso amigo Guilherme Barreto, fundador aqui desse canal, com essa brilhante ideia de trazer um pouco sobre o Hyper, né? De ajudar os deficientes visuais de uma forma acessível a mexer nesse software fantástico que é o Hyper. Então, desde já, te convido a se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito, de ativar o sininho, deixar o seu joinha, né? Marcar o vídeo como gostei, isso é muito importante para esse canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, para o YouTube recomendar esse conteúdo para as outras pessoas e assim o canal possa crescer mais. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações, senão tu não recebe os próximos vídeos, aí tu acaba perdendo o conteúdo fantástico do canal. Hoje a gente vai ver nesse vídeo, conhecer um pouquinho do Reacomp, o compressor nativo do Hyper. Primeiro eu gostaria de falar aqui para vocês, basicamente, resumidamente, o que é um compressor, qual a função dele, né? Compressor, ele está na categoria de controladores de dinâmica. Então, o compressor controla a dinâmica, ele deixa mais uniforme o nosso áudio. Mas também a gente pode usar o compressor para outras finalidades, como exemplo, para timbrar um instrumento. Assim como os equalizadores, falando em equalizadores, tem uma série fantástica aqui no canal, de 6 vídeos. Se ainda não viu, corre lá ver esses vídeos, estão muito legais. E não se esquece do like. Assim como o equalizador, o compressor, existem vários tipos de compressores. Na verdade, são principais 4 tipos de compressores. E vou dar um exemplo aqui de um compressor que a gente pode usar para timbrar. Apenas um compressor valvulado, né? Chamado de Varimon. Esse compressor a gente pode trazer um som mais quente. Dá para fazer isso com outros compressores também, mas esse é só um exemplo, apenas um exemplo. O que mais que a gente pode fazer com o compressor? Controlar os picos, que é a parte da dinâmica que eu havia falado. Então ele dá uma reduzida nos picos e deixa o nosso áudio mais uniforme. A gente pode usar o compressor como sidechain, é muito utilizada essa técnica. A gente pode usar o compressor como compressão paralela, também é bastante usado para timbrar. Usar o compressor dessa forma artística, né, que é para justamente timbrar as coisas e não comprimir, né, não reduzir picos. Mas enfim, falamos demais já. Vamos insertar o Reacomp aqui. Eu tenho uma track. Voz Guilherme Arte 2021 item. Tá? Eu tenho uma voz. Ad FX2. Track 1 Voz Guilherme Arte 2020 Diálogo Filter. Apertei a letra F para abrir o FX. Vamos pegar o Reacomp. List 1 árvore JS7. C. Cocos 10 de 11 nível. Tô na categoria Cocos. List 1 lista. VD VST. Reacomp Cocos 3 de 33. Reacomp, dou um Enter. FX. Track 1 Voz Guilherme Arte 2020 Diálogo DBMS Ataque. MS Release. MS Ativo. 1 Precise. DBHZ Pass HZ Wet. Threshold. List 1 lista. VST. Reacomp Cocos 1 de 1. Beleza. Pessoal, há duas formas de se mexer no Reacomp. Aliás, alguns plugins dão essa opção de a gente mexer de duas formas. Aqui pela letra F ou pela letra P. O Reacomp é esse caso. Dá para mexer das duas formas. Queria deixar uma dica aqui. A galera tem um pouco de receio de testar as coisas, então não tenha receio de fazer os seus testes. A gente acaba aprendendo muito com isso, crescendo muito com isso. Então a gente pode tanto acessar pelo F, o compressor, ou pelo P. Alguns plugins são acessíveis apenas pela letra P, de parâmetros em cima da track, certo?
Então vamos ver os principais controles. Esse compressor tem muito controle, tá? A gente vai ver os 5 principais aqui desse compressor. Vamos dando tab. Navegação padrão, tá, gente? Como eu venho falando aí nos vídeos, não tem mistério. Tab, Shift Tab, seta acima e baixo, direita e esquerda. Bora lá? Tab. Edição multilinha Edit FX comente 0.1% barra 0.1% C preset menu botão. Para um botão. 2 barra 4 window e botão. Caixa de seleção marcado. Tô dando tab, tá, gente? Página de propriedades DBMS ataque. MS Release. MS ativo. 1 Crazy. DBHZ e Pass HZ 3 Sold. Comp grupo. 3 deslizante mais 0.0. Threshold. Esse é um dos parâmetros que vocês vão ver em muitos plugins. Então, cada plugin ele vai funcionar de uma forma. O que esse parâmetro faz, o threshold ou thresholder, como algumas pessoas falam? O threshold, então, a gente define aqui, como a gente está trabalhando com áudio digital, escala negativa, tá? Um número negativo. A gente define aqui a partir de quantos dBs esse compressor vai comprimir. A gente joga esse número para baixo e digamos que está em -12 esse threshold. E a voz está entrando no compressor em -6. Então tudo que entra no plugin sai. A voz entra em -6. Esse threshold aqui está em -12, um exemplo. Então a gente aqui define a partir de qual nível que o compressor começa a atuar, certo? Vamos dando tab. Edição selecionado mais 0.0. Envelope grupo pre-comp. Pre-comp deslizar edição selecionado 0.00. Ataque deslizante 3.0. Ataque. Isso aqui é muito importante também. O que o ataque faz? O ataque, a gente determina quando esse compressor começa a comprimir as coisas. Quanto menor esse valor, ele está em ms, milissegundos. Quanto menor esse valor, mais rápido o compressor vai agir. Quanto maior esse valor, mais ele vai demorar para atuar, ou seja, para ativar o compressor. Esse é o ataque. A gente tem que cuidar, cada áudio requer um tipo de ataque específico. Se a gente diminuir demais isso aqui num bumbo, por exemplo, a gente mata o grave do bumbo, né? O primeiro ataque, o transiente do bumbo. São coisas termos que a gente precisa se acostumar, tá? O transiente é o primeiro punch que dá, né? Enfim, vamos lá. Dando tab. Edição selecionado 3 Release deslizante 100. Ele fala release, mas é o release. O release, quanto maior esse valor, ou seja, quanto maior esse número, mais o compressor fica atuando. Quanto menor, ele deixa de atuar mais rápido. Então, quanto maior o valor, mais tempo ele atua. Quanto menor, menos tempo ele vai atuar. Então, se eu deixar um release muito grande, no exemplo lá do bumbo, ele vai comprimir as notas do bumbo, né? As batidas do bumbo vizinhas. Vamos dando tab. Edição selecionado 100. Auto Release caixa de seleção não marca classic ataque caixa verde Clay caixa de escatio deslizante 1000. Ratio, né? Ele fala ratio, o leitor, mas é o ratio. Aqui esse parâmetro é muito importante, assim como o threshold, que é a partir dele que a gente determina a taxa de compressão. E nesse caso, é sempre de algum valor para 1. Então, se eu deixar uma taxa de compressão de 4 para 1, então o que ele vai fazer? Ele vai comprimir 3 partes desse valor, e vai deixar passar apenas uma. Vamos avançar? Tem uma coisa muito importante que eu preciso mostrar. Edição selecionei deslizante 0. Edição se detector input. Caixa de combinação by input L mais R recolhido. Low passes deslizante 20.000. Edição selecione passes deslizante 0. Edição selecione RMS CIS deslizante. Edição MS mais 0. Output mix grupo. Output mix in. Aqui, output. Output mix in. O output é a saída do compressor. Então é aqui que a gente ajusta o ganho. Quando a gente reduz picos, quando a gente usa o compressor para controlar a dinâmica, automaticamente, quando comprimimos, o valor final é mais baixo do que antes de a gente comprimir. Então a gente precisa compensar esse valor aqui no output do compressor. Isso aqui é muito importante, é parte do estágios de ganho que a gente deve sim ficar atento, certo? Vamos para a prática, gente. Vamos lá? Vamos saber. Eu tenho uma voz aqui, que é do nosso amigo Guilherme Barreto, fundador desse canal. E essa voz está com pico em mais 6. Por quê? Eu normalizei isso.
tá? Eu que determinei assim. Então vamos ouvir apenas esse trechinho do pico. Daí a fé. Tá? Esse trechinho é o pico que vai em -6. Master. Como eu sei isso? É simples, ativando o Pico Watcher e fazendo a minha análise. Vamos lá. Reset. Daí a fé. -6.0. -6.0. Lembrando que o compressor aqui não está atuando. Agora a gente vai partir para as configurações do compressor. Voz Guilherme Atido. Aqui eu vou acessar pela letra P agora para ficar mais rápido, tá? FX Parameters Dialog. Apertei a letra P em cima da track. Ati 3. 1. O thresh, que é o threshold, Value. Deslizante mais 0.0 dB. ele tá em mais 0.0. Eu vou diminuir para uns menos... -0. -9. -11. -28.0. -18.4 dB. -18.0 dB. Ó, menos 18, tá? Ativo. Ratio, eu vou botar Value. numa compressão de 4:1, que é uma compressão bem usada. 246.94.4.0.3.94.07. Ele não fica exato aqui na letra P, mas na letra F a gente consegue fazer esse valor ficar exato. Agora vamos analisar o pico. O que aconteceu? A gente tinha -6 antes de pico, e agora vamos ver. Reset. Reset. Master. Reset. Daí a... -9.4. -9.4. -9.4. Ou seja, ele comprimiu aí uns 3.4 dBs. Ele fez essa compressão aqui, ó. Daí a... Sem o plugin, vou dar uma letra B em cima da track. FX Bipassage. Deu um bypass na track, ó. FX Bipassage Voz Guilherme Ati 2021 item. Reset. Resetar, vamos ver. Daí a festa... -6.0. Ele ficou em -6. Vou ativar o plugin. FX Active. Reset. Daí a... -9.4. -9.4, tá? Esse é o resultado com o plugin. Daí... Sem o plugin. FX Bipassage. Daí... Então a gente percebeu que já nivelou a voz, apesar de ter comprimido pouco, mas ele nivelou a voz. Agora a gente precisa compensar esse ganho aí, porque é muito importante que a gente tenha esse controle, porque ele comprimiu aí, eu perdi 3 dBs, quase 3.5. Vamos compensar aqui esse ganho. FX Parati Atafelery Reslow Pass Resri Comp 5 Reslow Pass Audini Olet 11 Value -28.0 dB. Master. Vamos lá. FX Active. Preciso ativar o bypass, né? Reset. -150.0. Daí... -8.9. Ó, -8. Preciso aumentar mais um pouco lá. FX. Aonde é que eu aumento? No dry. Lembra que eu falei lá, né? No output. Eu estou aqui pela letra P, mas pode ir lá pela letra F. Eu prefiro por aqui, mais rápido. Audini Review FHD 11. Value -21.9 dB. Savage Project Aper V6.32 Reset. Resetar, vamos lá. Daí... -8.5. Ainda não deu. FX Parati Atafelery Reslow Pass Signin Audini 11. Value -14.0 dB. Savage Voz Guilherme Ati. Reset. -150. Daí... -7.2. -7 ainda não deu, tá, pessoal? FX Parativo, Pass Signal de Value, -12. -11.1, -9.9, Savon, Voz Guilherme, Reset. Vamos lá. Daí... -6.1. -6.1, tá ótimo. Não preciso ser tão cirúrgico assim. Com o plugin ativo, ó. Voz Guilherme Ati 2021 item. Daí a fé... Desativando. FX. Daí a fé... Está no mesmo nível, só que quando tá bypassado o plugin, a gente vê que a voz cai pra baixo, ó. Daí... Ó, vou falar bem na hora que ela cair. Daí... Caiu. Daí... Nesse I, né, prolongado, ele cai. Vamos ativar o plugin. FX Active. Vamos ouvir. Daí... Já não cai tanto. Eu poderia comprimir mais, já deu um resultado bem interessante. Então, pessoal, sobre o compressor, basicamente, é isso. A gente tem que se atentar a esses parâmetros
Tem compressores que não vão ter alguns parâmetros, tem compressores que só vão ter o threshold e o ratio, né? Enfim, e que já vão vir com ataque, release pré-determinado, várias combinações possíveis. Eu quero dizer que isso é apenas uma luz sobre o compressor. Agora depende de vocês estudarem, se aprofundarem nessa questão de equalização, compressão, que são a parte base assim que a gente precisa dominar. Só depende de vocês. E lembrando, como eu gosto sempre de dizer nas conversas com o nosso amigo Thomas Argentino, do portal Webtech. Quem não conhece o portal Webtech, dá uma passada lá. Que conceito não precisa de acessibilidade. Conceito é o conceito. O conceito do áudio. Não é nem conceito do Reaper. A gente tem que ter o conceito do áudio. E o conceito não precisa de acessibilidade. Muita coisa que eu tenho é estudando coisas que não são feitas para as pessoas que não enxergam. Se a gente for esperar, a gente vai demorar para ter as coisas. Então a gente precisa correr pela gente, fazer por onde. Então, bora lá estudar, se dedicar. Bora meter a mão na massa. Não fique com receio de testar. O Reaper não vai explodir o teu computador, certo? Isso não é uma bomba, muito pelo contrário. Pessoal, deixa o like aí se gostou do vídeo. Deixe um comentário também importante. Ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. E eu vou indo nessa, espero ter te ajudado. Um grande abraço. Hiperacessível! Hiperacessível. Produzindo e compartilhando conhecimento.